Since the beginning, we have pointed to the sky and declared it blue. It is this shared vision, this unquestioned understanding which connects us. But are you really seeing blue the same way I see it? Perhaps blue is nothing more than a shade of grey to you. Perhaps everyone in this world sees nothing but shades of grey. Don't you see, Hugh? This is why we're here. Uma narrativa exige diversas técnicas e ideias para funcionar ou expressar seu argumento. Uma boa escrita, uma boa apresentação e, aqui, uma boa cinematografia e composição. Tudo isso ajuda a criar uma obra completa e rica, cada aspecto da composição expressando um potencial e contando uma história. Já parou para pensar qual é o objetivo das cores nisso? Na composição e, por fim, no storytelling? Cores, particularmente, é algo essencial para o mundo, para a arte, emoções, marketing e até na física, sendo essa a principal origem, talvez. Mas nesses cantos eu não me aventurarei. Elas são parte essencial da criação de um filme, evocam diversos sentimentos, um diferente para cada cor ou esquema em específico. Primeiro, é necessário compreendermos que nem sempre uma cor é preto no branco, por mais irônico que seja esse dialeto aqui. Mas o que eu quero dizer é que nem sempre uma cor é limitada a certos tipos de sentimentos, sendo eles positivos ou negativos. O vermelho, a cor com maior impacto para nós, ainda que possa representar perigo em certos casos, também pode representar paixão, e até os dois ao mesmo tempo. O azul pode representar frio, isolamento, melancolia, calma e etc. O rosa, fragilidade, beleza, amor inocente, doçura e por aí vai. O verde é de natureza, e quando em uma pessoa, é doença, pode ser veneno, perigo, travesso e falso. Já o amarelo é alegria, talvez insegurança, obsessão, perigo e até loucura. Entenda, cores não são uma ferramenta limitada. Qualquer cor pode representar quase qualquer coisa. Vai depender de como ela será utilizada. E agora que sabemos da não limitação da cor pela cor, podemos comentar sobre a nossa primeira meta aqui. Cada cor tem 3 elementos principais que a categorizam, sendo eles o hue, ou seja, a matiz, que nada mais é do que a cor em si, o vermelho, o verde ou mesmo o amarelo. Em sequência temos a saturação, que é literalmente a intensidade da cor. Quanto mais desaturada a cor ou a paleta, no caso de um esquema de cores no geral, mais perto do cinza as cores estarão. Normalmente cores desaturadas têm seu uso para dar mais apelo a cores com maior foco na narrativa. Como aqui em Zodíaco, por exemplo, onde a dessaturação permite as cores complementares azul e marrom trabalharem juntas. Mas calma, o que é complementar? Já já chegaremos nisso. Cores dessaturadas também têm seu papel em criar um mundo desacreditado, deprimente e opressor. Reparou como em Memories of Murder as cores são dessaturadas durante todo o processo caótico do filme? Com exceção das 2 cenas com talvez paz, sendo elas o início e o fim do filme, mesmo que essas cenas não sejam realmente uma paz, etc. E agora, qual é o contrário de uma cor desaturada? Bom, é literalmente vida. Quanto maior a saturação, mais radiante a cor se torna, sendo assim, mais perceptível. E por último, temos o valor da cor, ou como chamaremos aqui, value. Este se refere à iluminação ou escuridão da cor. Quanto menor o valor, mais escura ela ficará, e vice-versa. Junte tudo isso, agora com a escala cromática e o poder de fundir as cores em composição,
podemos enfim criar uma combinação que intensifica os poderes individuais de cada cor. E isso com balanço e distância. Com o estudo das cores ao passar dos anos, foi natural a descoberta de que algumas combinações específicas funcionam melhor do que outras, e que adicionando uma cor no meio de outras duas amigáveis, a invasora chama mais atenção para si. Esse é o conceito básico de balanço e distância. Um esquema de cor balanceado cria uma arte harmoniosa e coesa consigo mesmo. Dentro do esquema de cores balanceados, temos alguns importantes e muito utilizados padrões, eles sendo monocromático, análogo, complementar e triádico. Cada um deles podendo adicionar uma cor destoante para algo específico. Que é algo melhor que uma cor complementar são cores casais, cada uma vive longe da outra no esquema de cores, porém se complementam perfeitamente. Podemos observar cores complementares criando contraste entre personagens ou até mesmo criando contraste do mundo e cenário para com os personagens. Note que mesmo elas se complementando, elas sempre estarão opostas. É frio e quente, não importa de onde você pegar a cor. Note como em Zodíaco, o azul separa Robert do cenário, mas o que significa aqui? Bom, tudo que envolve o assassino do Zodíaco em si se tornou obsessão, preocupação e alerta em São Francisco. E notamos como Robert era apenas alguém normal até encontrar essa nova obsessão. Compare com o final do filme, onde com o passar dos anos as pessoas acabam esquecendo do assassino e assim todo aquele cenário amarelo se torna azul, diferente do único que continua atrás do assassino, que agora veste amarelo. Mas enfim, eu tenho um vídeo de 30 minutos só falando sobre Zodíaco, que inclusive deve estar aparecendo em algum lugar aqui agora. Mas e em jogos? Bom, podemos observar o uso de cores complementares em Sifu. Sim senhor. Observe na cena do corredor no primeiro mapa, a famosa cena que lembra Old Boy. Note como o shot que a gameplay se passa é similar a jogos de plataforma, porém aqui, aproveitando desse Extreme Wide Shot para mostrar o balanço entre as cores azuis e marrons. Aqui também vemos o uso de cores distantes, esta que já expliquei anteriormente que serve para chamar a atenção para algo específico. Já que aqui temos azul e marrom, a cor distoante no caso é o verde, este que se encontra presente na porta, simbolizando uma entrada e uma progressão. Sabemos que o verde simboliza natureza e também veneno. Aqui vemos como se fosse um trilho de trem. Passamos por fabricações de drogas, onde podemos considerar o tal veneno, para enfim a batalha final da área, que se passa dentro da natureza, e um monocromático verde. E falando em monocromático, um apanhado de uma mesma cor com formas diferentes. Aqui em monocromático pegamos apenas uma linhazinha da escala cromática e aproveitamos toda a saturação da cor para criar um cenário com uma cor só. Esquemas monocromáticos criam sempre um aspecto harmonioso e que nos encaixa no contexto que a cena quer passar, sendo ela uma cena obsessiva, como por exemplo aqui em Whiplash, onde todo o amarelo pressionando Andrew chega a ser sufocante. Tome como exemplo The Social Network, onde temos essa cena monocromática em específico. Aqui, o cobertor em cores ajuda a mesclar os personagens com o cenário, e assim é contraditório com a colocação de Mark na cena, onde ele afirma não querer fazer amigos. Porém, como a cena toda é monocromática, a gente sente que ele já está colocado nesse tipo de cenário. É natural sentir essa confusão, pois se Mark fosse colocado com uma cor destoante em cima de si, conseguiríamos ver a deslocação dele com os personagens, assim facilitando a compreensão. Porém, a contradição aqui é o que faz a cena brilhar. Mas em Sifu? Bom, em Sifu, o monocromático é abundante, principalmente no museu, onde temos todas as emoções de uma mente quebrada, porém enfaixada, sendo exploradas. Aqui vemos vários segmentos com monocromático de azul, vermelho, o monocromático vermelho fazendo a gente se sentir preso e sufocado no mar de ódio.
Já no azul, a gente é colocado em um cenário frio, abandonado, depressivo, para enfim chegarmos ao laranja, que define o final da rota das emoções e aonde a fase quer chegar. Mas o museu não é uma obra-prima apenas em monocromia. Na verdade, a maior parte dessa fase se passa em cenários análogos. E falando neles, as famosas cores vizinhas. No esquema de cores, essas são as que se encontram do lado uma da outra. E como aqui não temos aquele choque e contraste das cores complementares, o efeito visual é algo mais harmonioso e que facilmente se encaixa no cenário, o que pode separar algo bom ou ruim. Dependendo do range das cores análogas, ou seja, quantas cores análogas elas vão abordar, podemos ir de um visual mórbido para algo quase surrealista. Tome como exemplo essa cena aqui em Memories of Murder. Perceba como o tom desaturado do filme permite com que os personagens se encaixem no cenário, assim se intensificando com um buraco negro ao fim da linha do trem. É o abismo humano, a perdição, é o que divide os personagens e o lado que se encaixam. E por fim, é uma obra de arte. E antes de mais nada, acho válido citar a utilização de uma técnica muito importante para a arte no geral, e que acredito que se encaixa aqui na conversa de cores. Essa sendo chiaro escuro. Nascida na época da Renascença, essa técnica em específico é utilizada quando temos um forte contraste entre escuridão e luz. No cinema em si, essa técnica era bastante presente em filmes preto e branco, já que o contraste era algo mais necessário. Porém, esta se tornou uma técnica muito importante também para dividir conceitos, ideais e personalidade. Me permitam voltar para a cena que acabamos de comentar em Memories of Murder. Fora todo o estudo de cores desaturadas, aqui podemos ver também como é representada a dualidade da situação. Não tínhamos prova de que Parker era culpada. Mesmo o filme não quis se posicionar sobre isso. A sede de uma solução pela injustiça e crueldade mensurável que ocorreu na cena anterior deixou o mais justo cego. E o contraste da luz e sombra aqui é como se representasse uma possível inocência, que esta está sendo sufocada pela crueldade do contexto que o filme se trata, a ditadura na Coreia do Sul. Esse mesmo investigador que se encontra na frente de Park, conseguimos ver ele torturando pessoas sem prova alguma, apenas para finalizar o caso logo. Mas é claro, com o decorrer do filme tudo fica mais sério, e agora esse investigador que se encontra à frente do suspeito, esse suspeito sendo com o maior número de ligações com o caso, o investigador se encontra numa dúvida, e apesar dele estar cercado pela luz, seu rosto nega a iluminação, ao contrário de Park. E por fim, as cores triádicas. Aqui temos um método incomum do esquema, é algo vibrante e com cores muito bem acentuadas. Normalmente temos cores totalmente opostas no esquema de cor. Esse esquema de cor é algo mais complicado de se utilizar, é algo mais ousado e, por fim, mais criativo. Um jogo que tem as cores triádicas utilizado de maneira muito interessante é Mirror's Edge, onde os cenários brancos facilitam a percepção das cores, o que acaba gerando um visual único para o jogo. Mas na verdade, assim como Sifu, este jogo é uma obra-prima em utilização das cores. Sifu utilizou para o enriquecimento da história e sentimento dos personagens. Aqui já é algo para gameplay, o que não anula também o fato de poder ter sido usado para a história. Composição é como se fosse uma caixa de Lego, e dessa vez, as peças que usamos para montar nosso castelo artístico foram as cores.